Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 20. Livro dos Salmos, Salmo de número 20. Queridos irmãos, esta mensagem faz parte da nossa série de exposições Salmos de Confiança. Nós escolhemos esta série neste início de ano de 2025, um ano que talvez a posteridade, quando vier a ouvir esta mensagem, não consiga se identificar, talvez, esperamos até que não, mas um ano de muitos prognósticos negativos em várias áreas do nosso país, em especial da economia, a expectativa de novas eleições, que se darão apenas no final do ano que vem, já tem criado no nosso país um clima de tensão que mexe com a economia, com o ânimo das pessoas. Enfim, há muitas coisas, muitos números que eu poderia citar aqui que tendem a causar desânimo no nosso coração. Nós temos, por exemplo, no estado de Pernambuco, uma diminuição celebrada pelo governo do nosso estado, que nós ainda não sentimos na prática, ainda não nos sentimos seguros no estado de Pernambuco. Temos visto também as questões ligadas à educação, saúde, ainda bem fragilizadas. Temos visto alguns avanços também, mas de alguma forma essa tensão promove em nós, cidadãos dos céus, mas moradores ainda da terra, uma certa tensão, uma certa desconfiança. E, num certo sentido, isso tem razão, mas eu queria trazer para os irmãos a palavra de Deus, e que é a revelação do próprio Deus quanto a estes momentos difíceis em que nós tendemos a ficar mais desanimados, como a palavra de Deus pode nos fazer reverdecer num momento tão difícil que vivemos. Pois bem, então, nesta noite nós vamos meditar no Salmo 20. Na semana passada nós meditamos no Salmo 3, então caso você queira acompanhar a série do início, você pode ir para a nossa playlist lá no canal do YouTube da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e pegar então a primeira mensagem. Acompanhe comigo, portanto, a leitura da Escritura de forma silenciosa, mas atenciosa. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Senhor, tua palavra santa, só pela leitura dela o nosso coração se regozija na tua presença. Mas agora, Deus, nós queremos também ouvir o Senhor falar através da pregação da tua palavra. Neste culto tão precioso, nós já podemos ouvir a tua voz através das canções, já podemos também expressar o nosso amor, mas agora nós queremos ouvir a expressão do teu coração, a vox Dei, a voz do Senhor. Fala-nos, Senhor, nesta noite nós precisamos ouvir a tua santa voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Confiança, irmãos, essa é a temática da nossa nova série, e confiança é um desafio a cada um de nós. Isto porque, como os irmãos bem sabem, e a Escritura é muito clara,
A vida cristã, ela é repleta de tribulações. Você não vai observar nenhuma pessoa na Escritura, nem na Antiga Aliança, nem na Nova Aliança, que não tenha enfrentado tribulações. Basta você caminhar pela narrativa bíblica, observando cada um dos irmãos do passado, Abraão, Isaque, Jacó, Josué, Davi, Moisés, todos eles passaram por tribulações, por crises, por dificuldades. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também foi um homem que enfrentou muitas tribulações, muitas lutas, muitos desafios. Portanto, a vida cristã não é um parque de diversões, não é uma caminhada no país das maravilhas. A vida cristã é uma arena de batalha, é um campo de guerra. E por falar em guerra, o autor deste salmo é o próprio rei Davi, fazendo uma oração em favor do rei. Mas aqui entenda bem, Davi não estava sendo excêntrico ou egocêntrico quando faz isso. Na verdade, o reinado de Davi, ele ia muito além dos seus 40 anos de governo. O reinado tinha a ver com Israel, com a aliança que Deus havia feito com o seu povo, uma aliança que inclusive passaria de Davi e iria por sua posteridade, porque Deus havia prometido a Davi um trono que jamais teria fim, um governo da posteridade, um governo eterno. É claro que a Escritura está se referindo ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Rei eterno, maior do que Davi, o governador de todos os tempos e de todas as eras. Mas este salmo, então, vai nos apresentar a confiança em dias difíceis. E confiar em Deus quando as coisas estão indo muito bem é comum a nós. Quando vêm as boas notícias, os bons diagnósticos de saúde, quando a gente começa um ano empregado, até recebendo uma promoção, quando a família está toda ajustada, tudo isso aquece ainda mais em nós um coração confiante. Mas quando nós estamos diante das batalhas, há uma tendência natural nossa a sermos incomodados, assediados até pelo desânimo, pela falta de fé, pela desconfiança. E nós precisamos entender que este sentimento que bate à porta do nosso coração nos dias de tribulação, nos dias de luta, ele é um sentimento contrário àquilo que deve ser o natural daqueles que nasceram de novo. Aqueles que conhecem a Deus, que são filhos do pacto, são filhos da aliança, precisam fundamentalmente, necessariamente viver pela fé. Se não lembremos que é isso que a Escritura nos diz, tanto em Abacuque, que é repetido pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos: o meu justo viverá pela fé. Não é pelo que nós vemos, não é pelas circunstâncias quando estão favoráveis ou não. Nós vivemos uma vida sobrenatural, no sentido de que aquilo que é natural, que os olhos conseguem ver, que as mãos conseguem apalpar, né, que os lábios conseguem se deleitar, sentir o sabor, isso todos os homens têm e desfrutam. Mas nós precisamos, como cristãos, aprender a viver além do natural, viver uma vida sobrenatural, no sentido de que nós não somos guiados pelo que vemos, nem pelo que apalpamos, nem pelo que podemos, pelo nosso paladar, sentir. A verdade é que Deus nos sustenta de forma extraordinária, como nós vimos Deus fazendo com o povo de Israel no deserto, né? Pão caindo do céu, água saindo da rocha. Deus fez com que Israel pudesse caminhar num deserto, enquanto a noite era muito fria, eles tinham uma coluna de fogo. Enquanto o dia era muito quente, eles eram guiados por uma nuvem. O apóstolo Paulo disse que aquela nuvem era o próprio Senhor que andava com eles. Portanto, observem que é um estilo de vida sobrenatural. E talvez a gente fique pensando assim, mas nós não vemos como os irmãos do passado viam. Vejam, irmãos, nós não somos guiados pelo que vemos. Nós não somos guiados pelos milagres.
nós somos guiados pela palavra de Deus. E o Senhor nos diz que estará conosco todos os dias. Por isso, nós devemos ser um povo diferenciado. A paz que aquece o nosso coração, que acalma a nossa alma, que traz alento às nossas vidas, não é uma paz medida pela bolsa de valores, pelo preço do dólar, não é movida pelas especulações econômicas, pelo que o mercado diz, ou mesmo pelo que o governo nos diz. Não, nós somos guiados, irmãos, e mantidos em nossa firmeza pelo Deus que nos sustenta. É Ele quem nos mantém, é Ele quem nos segura, é Ele quem nos eleva em segurança. Então, assim sendo, irmãos, Davi, que era um rei que vivia de guerras em guerras, ora em favor de si mesmo, mas você vai observar que tudo que Davi faz aqui é para a glória de Deus. Então, o salmista Davi, o rei, começa dizendo o seguinte: o Senhor te responda no dia da tribulação. Vale a pena lembrar que este é um daqueles salmos de confiança, mas é um salmo que nós não temos a identificação de quando foi escrito, né? Diferente do salmo passado, Salmo 3, que o próprio texto nos já dizia que Davi escreveu enquanto estava fugindo do seu filho Absalão. Este salmo não nos diz o contexto, mas pode ser encaixado em qualquer contexto da vida de Davi e também em qualquer contexto das nossas vidas. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Este primeiro verso aqui, irmãos, nos mostra um Deus compassivo e gracioso. Porque quando Deus responde ao salmista, ao rei, no dia da tribulação, é Deus o visitando com alento e paz num momento de luta e de dificuldade. Nós sabemos que Deus é Deus presente o tempo todo, nós não temos dúvida disso. Mas nós sabemos bem que nos dias de tribulação, a visitação de Deus ao nosso coração promove um sentimento especial, promove uma paz que excede todo entendimento e que às vezes é até difícil, como o próprio texto diz, né, excede todo entendimento, difícil de nós compreendermos como é que a coisa está perturbadora, como a situação está assim angustiante e nós estamos ali com paz no coração e nós estamos ali tranquilos. Não é por outra coisa, é porque o Senhor nos responde em dias de tribulação, nos visita e mais, nos eleva em segurança. E aqui o salmista reivindica essa segurança, dizendo o nome do Deus de Jacó. O nome de Deus é a representação do próprio Deus. É uma forma de paralelismo, né? Aqui na literatura hebraica, na poesia hebraica, é a forma de dizer a mesma coisa. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Elas se complementam aqui, mas querem dizer a mesma coisa. É o Senhor, o Deus do pacto, o Deus da aliança, seja contigo nas tuas horas mais difíceis. É disso que nós precisamos, irmãos. Nos momentos mais difíceis, de tudo que nós precisamos, o Senhor é o que nós mais precisamos. E isso, irmãos, confiados no Deus de Jacó. Você sabe bem quando o salmista, ou mesmo os profetas, né, conclamam Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está relembrando o Deus do pacto, o Deus da aliança. Isso significa dizer que o salmista estava confiante, não em si mesmo, não na sua própria força, não na formação do seu exército, mas ele estava confiante na aliança que Deus tinha feito com ele e com o povo de Israel. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque é muito comum em dias de tribulação, em dias de angústia, nós procurarmos as nossas estratégias e metodologias para tentarmos sair daquela circunstância. E aqui o que o salmista faz
embora ele fosse um homem de guerra, embora muitas vezes ele tivesse que preparar um exército, preparar todo o armamento, ele não diz assim, que as tuas armas te protejam, que o exército do rei o proteja. Ele diz, o nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Embora Deus fizesse uso dos exércitos, embora Deus fizesse uso das armas para favorecer o rei Davi em tempos de guerra, nós sabemos muito bem que a força e a vitória do povo de Deus não vinha das suas armas, não vinha da sua própria estratégia. Pelo contrário, por muitas vezes, Deus fez questão de fazer com que o povo de Israel fosse com menos soldados para a batalha, como foi o caso de Gideão. Nós vemos também que mesmo quando o povo de Israel tentou ir pela sua força, não foi vitorioso contra a cidade de Ai por causa do pecado do povo de Israel. Então a questão não está na quantidade de soldados, nem no poder bélico que o rei poderia ter à sua disposição. O que garantia a vitória ao rei, o que garantia a vitória ao povo de Deus e o que continua garantindo a vitória aos crentes, não são as suas armas, nem as suas metodologias, nem muito menos as suas estratégias, nem a expertise, mesmo sendo tudo isso fruto das mãos de Deus. A vitória do povo de Deus está no nome do Senhor. É Deus quem nos dá a vitória. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos eleva em segurança. E certa vez nós lemos, certa feita no livro de 2 Samuel, que Deus ficou muito chateado com Davi, muito triste com Davi, quando Davi decidiu então fazer um censo para saber quantos soldados ele tinha, quantos valentes ele tinha, e Deus ficou triste com Davi e castigou Davi por conta daquilo, porque ao final da vida, depois de tantas vitórias, Davi vai olhar a quantidade de soldados, os seus armamentos e os seus valentes, como se aquilo ali tivesse alguma importância. Quando na verdade o que sempre importa não é a nossa força, o que importa é o poder de Deus que está sobre nós, é a graça de Deus que está sobre as nossas vidas. Por isso, irmãos, em momentos de angústia, de tribulação, cuidado para você não ser pego tentando utilizar as tuas próprias estratégias. Deixe que o Senhor vá adiante de você. Ele é quem é poderoso. Ele é que é vitorioso nas batalhas. Ele é quem pode todas as coisas. Como é que um povo consegue derrotar uma outra nação e quando vai fazer a batalha contra essa nação, ao invés de colocar de frente, né, a infantaria, coloca os cantores? Nunca houve isso na história. Mas foi assim que Deus destruiu a cidade de Jericó. Não foi pela força do exército de Josué, mas foi pelos louvores a Deus, pela proclamação dos louvores ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, o verso 2 diz assim: do seu santuário te envie socorro e de Sião te sustenha. Aqui mais uma vez o salmista está dizendo a mesma coisa, tá? Mesmo verso. Ele usa duas frases, paralelismo hebraico, do seu santuário, que é Sião, te envie socorro e te sustenha. Vejam, irmãos, os outros povos garantiam, aspas, né, ou buscavam vitórias. Geralmente essa vitória vinha através da formação dos seus exércitos. E aí você deve lembrar das guerras, né, que enfrentaram os grandes homens de Deus, Josué, Davi, e tantos outros, né, grandes nomes do povo de Deus, Gideão. E às vezes vinham assim povos até que se juntavam, né? Os filisteus se juntavam com os amorreus e coisa desse tipo. Lembra, por exemplo, da batalha que vinha contra Josafá? É um negócio assim, um texto extraordinário no livro das Crônicas.
Juntam-se dois povos. Josafá então coloca a mão na cabeça e diz assim: agora nós estamos derrotados. E Deus diz assim: Josafá, por que você está aflito? Apenas sobe, e de lá tu verás o livramento que o Senhor te dá, porque eu te digo, essa batalha você não vai guerrear. Não é que Deus nos livra de todas as batalhas, tá, irmãos? Mas tem algumas que Deus não quer nem que a gente guerreie. Apenas sobe e vê o livramento que eu te darei. E de lá de cima, Josué contemplou os dois povos que outrora estavam unidos para derrotar o povo de Deus. Eles se desentendem, brigam entre si, e quando Josafá olha lá de cima, ao invés de ver um grande exército, Josafá vê um monte de cadáveres, porque o Senhor os derrotou antes mesmo de Josafá precisar ir para a guerra, porque a vitória pertence ao nosso Deus. Agora observe, o que é que Josafá fez antes da batalha? Ele foi diante do Senhor, jejuou, orou e adorou o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não vem de nós mesmos. Às vezes, quando as batalhas vêm sobre as nossas vidas, a primeira coisa que a gente faz é tentar fazer um planejamento de como sair daquela situação, mas na verdade a primeira coisa que nós precisamos fazer é dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor, e clamar ao Senhor, e adorar ao Senhor, e erguer o nome do Senhor, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos eleva em segurança. Então, observe na mensagem da semana passada, a mesma coisa na mensagem de hoje. Os textos começam com oração. A grande questão é que nós queremos começar as batalhas da vida, do dia a dia, batalhando. E aí, quando nós estamos dispostos a começar o dia batalhando, nós estamos indo pela nossa própria força. Mas quando nós começamos as batalhas do dia orando, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu não tenho força, nem tenho capacidade para vencer os desafios que estão à minha frente, mas o Senhor vai adiante de mim, endireitando caminhos tortuosos, quebrando cadeias e grilhões, derrotando os inimigos. E talvez, irmãos, muitas das batalhas que nós travamos, nós nem precisávamos travar, porque a vitória vem no nome do Senhor. Sabe o que às vezes nós queremos fazer? É atender a urgência, a demanda, e pensamos nas nossas estratégias, e aí o que é que nós fazemos? Aceitamos a sugestão de Saul, né? Toma, Davi, pega aqui o meu escudo, pega a minha armadura, pega a minha espada, e você vai lá e batalha. Eu tenho certeza que o melhor escudo, a melhor espada era de Saul. Ele era o rei de Israel. Mas aquilo ali não cabia em Davi. Mas não só cabia fisicamente, não cabia em Davi espiritualmente, porque aquilo ali significava que Davi ia segundo a força de Saul. Mas quando Davi vai do jeito que ele estava, apenas com uma funda e com uma lança, ele mesmo diz para o gigante: tu vens a mim com espada, com escudo, mas eu vou a ti na força do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Nós sabemos bem o resultado disso tudo. Confiar em Saul ou confiar no Senhor? Confiar na melhor armadura ou confiar no Criador dos céus e da terra? Confiar na melhor espada, na espada mais afiada, ou confiar naquele que da sua boca sai uma espada afiada de 12 gumes, naquele que tem toda a autoridade, Criador dos céus e da terra? Davi diz: do seu santuário te envia o Senhor socorro. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Veja, irmãos, quando os holocaustos, as ofertas eram aceitas, era um sinal de que Deus era propício ao povo, de que Deus estava com o povo. Você deve lembrar de algumas ofertas que foram aceitas e de algumas que não foram aceitas. Lembre-se da oferta de Caim, lembre-se da oferta de Abel.
Lembre-se da oferta dos filhos de Eli, das ofertas de Ofni e Finéias, né? Lembre-se das ofertas de Nadab e Abiú, talvez sejam as mais famosas. Não foram aceitas por Deus, era fogo estranho. Mas lembre-se das ofertas que foram aceitas, que foram recebidas por Deus. Lembre-se, por exemplo, da oferta de Saul, também não foi aceita pelo Senhor. Mas lembre-se das ofertas de Davi. O aceitar das ofertas do Senhor era um sinal de que Deus estava junto ao povo. O que a oração está dizendo, em outras palavras, é que o Senhor se agrade do teu coração, que o Senhor se agrade da intenção do coração, porque Deus, irmãos, Ele não tem tanto prazer em ofertas e sacrifícios e holocaustos, como tem prazer na obediência. Isso é algo que a gente não pode esquecer. Você lembra que Deus falou para Caim, logo depois que a sua oferta não foi aceita? Ele disse assim: se procederes bem, não é certo que a tua oferta será aceita? Porém, se procederes mal, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Lembra, por exemplo, de quando Saul ofereceu uma oferta ao Senhor, essa que eu citei agora há pouco, mas fez do seu jeito, da sua maneira. Não esperou o Samuel chegar. Ora, a Deus havia dito que ele deveria aguardar. Um rei não deveria fazer sacrifícios, deveria esperar o sacerdote. É Deus quem estabelece a forma como deve ser adorado. Porém, Saul preferiu fazer a sua própria maneira. E depois que ele acabou, irmãos, é um negócio impressionante a narrativa lá de 1 Samuel. Porque o texto nos diz que Saul apressadamente oferece a oferta ao Senhor, esperando que Samuel viesse, e quando ele acaba de fazer o que era errado, Samuel chega. E aí Samuel diz assim: por que fizeste isso? Ele diz: não, porque tu te demoraste, o povo já estava agoniado, e talvez querendo atender às demandas do povo, Saul faz aquele sacrifício. Depois assim: Samuel, por favor, vamos fazer então uma oferta ali, para que Deus seja propício a mim. E Samuel diz assim: ora, Deus diz que não tem prazer em oferta. Deus prefere a obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Meus irmãos, Deus tem prazer no seu povo, quando o seu povo lhe obedece os mandamentos. Deus se faz propício ao seu povo. Deus é misericordioso. Verso 4 diz assim: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. É claro que esses desígnios do rei estavam em acordo com a vontade do próprio Deus, e o texto diz: celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Qual o nome que vai ser levantado? O nome do Senhor. Essa é a oração do rei em favor dele mesmo, e claro, também era a oração do povo, e era a oração do povo em favor de si mesmo, porque a vitória do rei era a vitória do povo. O rei representava o povo. Mas aqui, irmãos, a vitória não daria ao rei a autonomia de dizer: eu sou vitorioso nas batalhas, porque toda a glória era dada a Deus. Por isso o texto diz: celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Em nome do nosso Deus. Portanto, o nome que seria levantado é o nome do Senhor. Deixa eu lembrar uma coisa a você, para você guardar no seu coração. As nossas vitórias, elas precisam ter um fim, um objetivo. E esse objetivo não é nenhum outro que não seja glorificar ao nome do Senhor. Cada vitória na sua vida, e eu espero que 2025 seja um ano de muitas vitórias para cada um dos irmãos aqui. Mas não esqueça de hastear o pendão. Não esqueça de levantar o nome que merece ser adorado, que merece ser glorificado. Que cada obstáculo vencido por cada um de nós este ano possa testemunhar do nome do Senhor, possa trazer glória ao nome de Deus.
a vitória não dignificaria o rei Davi, embora Deus o tenha levantado como rei segundo o seu coração. Mas toda a vitória, toda a glória, todo o louvor era levantado o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. A Bíblia diz, irmãos, que as nossas boas obras devem glorificar ao nosso Pai que está nos céus. O Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua justiça. Porque diriam as nações: onde está o Senhor? Onde está o teu Deus? E a Bíblia diz: o nosso socorro está no nome do Senhor dos Exércitos. Que as nossas vitórias glorifiquem o nome de Deus. A nossa vida, irmãos, ela não tem como objetivo chamar a atenção para nós. Nós somos pequenos, fracos, mas o nosso Deus é forte e poderoso. A Ele seja dada toda a glória para sempre. Satisfaça ao Senhor a todos os teus votos. Era comum naquela época, e é bíblico hoje, a nossa confissão de fé, no capítulo 21, quando fala a respeito do culto sagrado e do dia do Senhor, fala de votos solenes. E é importante nós termos o hábito de fazermos votos ao Senhor. Isso não é forma de barganhar com Deus, muito pelo contrário, até porque numa barganha se precisa ter algo para oferecer e nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Mas os votos e juramentos, conforme a nossa confissão de fé, feitos de forma solene, eles podem ter uma repercussão muito grande nas bênçãos quando nós as recebemos. Era comum, mais antigamente, nós termos as práticas dos cultos de ações de graça, né? Hoje em dia isso tem sido meio esquecido, né? Virou meio que uma pérola perdida no meio do cristianismo atual. Mas antigamente era muito comum, quando um irmão recebia uma grande bênção, ou tinha uma grande vitória, ou de repente, não sei, alguém tinha uma gestação difícil, mas graças a Deus conseguiu chegar ao final, ou passou num concurso público, ou conseguiu realizar um desejo do seu coração. A primeira coisa que se fazia antes de qualquer coisa era dar a Deus graças. Às vezes isso se convidava a igreja toda, ou parte da igreja, seja como for. Mas às vezes, irmãos, nós temos tido dificuldade até em dar graças quando nós sentamos para nos alimentar. É algo impressionante como isso tem sido perdido até mesmo dentro do povo de Deus. Nós temos o privilégio de ter comida à nossa mesa num país que ainda tem pessoas passando por muitas dificuldades, e às vezes nós nos assentamos e não percebemos o bem que nós temos à nossa mesa. Privilégio de dar graças a Deus por bênçãos recebidas. Seja, irmãos, pelo alimento à sua mesa, seja por uma vitória que você tanto aguardava, seja pelo que for, dê graças a Deus, glorifique ao nome de Deus, exalte ao nome de Deus, cumpra os seus votos. O verso 6, ele diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Eu queria ler com você este verso. Vamos lá fazer a leitura juntos, verso 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. A destra é a mão direita, que é o braço da força, tá? Comumente chamado. Então, o salmista está dizendo: eu tenho convicção de que a vitória virá, mas não virá pela minha capacidade, senão pela força do Senhor. E aqui, irmãos, talvez um dos versos mais lindos dos Salmos, o verso 7 e o verso 8. Vamos ler também juntos? Vamos lá? Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem,
Amém. Amém. Vejam, irmãos, era comum nos tempos antigos os homens confiarem nos carros e nos cavalos. Os carros eram as carruagens, tá? Não os carros a motor como nós temos hoje. E os cavalos eram aqueles que puxavam, né, as carroças. Um cavalo era um instrumento valioso de guerra, poderoso de guerra. Quando um exército, né, tinha muitos cavalos, aquilo fazia as pessoas temerem. E isso não faz tanto tempo, né? Pensando assim na história da humanidade, há algum tempo atrás, os homens ainda tinham um cavalo como principal arma de guerra. Inclusive, quando se contava o poder bélico de um povo, né? O poder de exército de um povo, se incluía também os cavalos. Eram tantos homens, tantos cavalos, tantas carruagens. Isso mostrava o poder do exército. Davi diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos. Irmãos, isso é mais do que natural. É natural confiar para uma guerra nos carros e nos cavalos. Às vezes, quando se chegava a notícia de que haveria uma guerra, inclusive muitas delas se chegava a cavalo, né? Se colocavam os espias para observarem o poder bélico do outro povo, e muitas vezes via um jornaleiro, talvez até um soldado, vinha no cavalo, correndo bastante, e avisava e dizia assim: o exército inimigo está há 2 dias, está há 3 dias. E o povo já começava a se preparar para a batalha. E se dizia assim: eles vêm com tantos homens, e vêm com tantos cavalos, e com tantas carruagens, e isso já fazia com que as pessoas se amedrontassem. Portanto, é normal confiar em carros e cavalos. O sobrenatural ao invés de confiar em carros e cavalos, é confiar num Deus que os olhos humanos não podem ver. É você ir praticamente nu para a batalha, no sentido de ir totalmente desarmado. Você já imaginou um negócio desse? Lá vem o exército inimigo, preparado com toda sorte de armamentos, de estratégias, carros, cavalos, cavaleiros, um exército poderoso, furioso, destruidor. E do outro lado, um exército que estava só esperando no nome do Senhor. Davi diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o seu nome. Em outras palavras, Davi está dizendo: eles confiam nas estratégias humanas. Nós confiamos num Deus que nos abençoa do alto céu. Eles confiam nos seus carros, nós confiamos no braço forte do Senhor. Você sabe bem que Deus não tem braço, mas a Bíblia nos revela Deus com um braço poderoso, no sentido de que Ele tem toda a força. Os homens confiam em carros que podem dar agilidade num momento de perseguição. O povo de Deus confia num Deus que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e que governa todas as coisas e tem toda a autoridade. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Meus irmãos amados, as tribulações sobrevirão sobre as nossas vidas, nós sabemos bem. Esta é uma mensagem que nós precisamos apenas aquecer na nossa mente, pois nós temos ela muito certa. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não temos dúvida de que nós passaremos por tribulações. E a questão não está nisto, pois nós não somos triunfalistas, nós não somos daqueles da teologia da prosperidade que dizem que nós devemos repreender as tribulações. Nós cremos, irmãos, que mesmo as tribulações estão debaixo do controle do governo de Deus.
e que muitas delas nos sobrevêm porque Deus quer nos dar a sua vitória e quer revelar a sua glória em nós. Se não fosse assim, ele não tinha feito como fez com Israel na terra do Egito. Se já não bastasse Faraó ter um coração duro, Deus endureceu ainda mais. E mesmo com as pragas, Faraó continuou com o coração endurecido. E isso não estava fora do controle de Deus. Deus estava controlando inclusive o coração de Faraó. Mas Deus disse: por meio disto, eu mostrarei as minhas maravilhas. Então não esqueça, em dias de angústia, de tribulação, Deus está querendo revelar a sua glória na tua vida. E isso não faz com que você diga assim: então, Senhor, manda a tribulação. Não se preocupe, você não precisa fazer essa oração, porque as tribulações já virão. Inclusive até porque o sol nasce para justos e injustos, as tribulações também vêm para justos e injustos. Então, nós vamos naturalmente passar por tribulações. A questão não é essa, a questão é como nós nos comportamos, como nós reagimos diante da tribulação. E aqui Davi nos ensina: ore ao Senhor, dependa do Senhor, clame ao Senhor, confie plenamente no Senhor, porque a vitória vem do Senhor e não do nosso próprio braço e não da nossa própria força. Irmãos, esse texto também nos apresenta Jesus como um rei vitorioso nas batalhas, um rei que enfrentou tribulações, que enfrentou muitas lutas, mas que em todo o tempo honrou o nome do Senhor, glorificou ao nome do Pai que está nos céus. Os inimigos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles se encurvaram e caíram. Você lembra que naquele momento da crucificação houve uma grande tribulação de um período em que aqueles que estavam perto caíram diante da glória de Jesus. E digo mais, Deus exaltou ao Senhor sobremaneira. E haverá o dia, irmãos, esse salmo também é escatológico, haverá o dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse salmo, irmãos, nos lembra que embora ainda hoje, queiram se levantar contra o povo de Deus e contra a igreja de Deus, não esqueça, quando se levantam contra a igreja de Deus, estão se levantando contra o próprio Cristo. Haverá um dia, irmãos, que os inimigos da igreja, os inimigos do Senhor, dobrarão os seus joelhos diante do Rei glorioso. O Rei que é maior do que Davi. Ele voltará como juiz de toda a terra. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nesse instante, irmãos, sabe onde nós estaremos? Assentados em tronos para julgarmos as nações. Nós reinaremos com Ele. Quando a Bíblia diz assim: é certo que o Senhor, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele responderá do santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Esse salmo já se cumpriu no rei Davi, esse salmo já se cumpriu no rei Jesus, e esse salmo ainda se cumprirá no retorno do nosso Salvador. Porque quando Jesus retornar, os homens de toda a terra reconhecerão e dirão: agora eu sei que Deus estava sempre com o seu ungido Jesus. Agora sabemos que Deus estava sempre com o seu ungido Israel, seu povo, a igreja. E o mundo reconhecerá que a vitória pertence ao Senhor e à igreja do Senhor.
os homens se dobrarão, os reinos, as potestades, os principados, os governadores deste mundo, aqueles que se levantaram contra o Senhor, se dobrarão perante a sua glória e reconhecerão que Ele é o Senhor de toda a terra, digno de todo louvor, digno de toda adoração. E nós estaremos ao seu lado, nós seremos um com Ele. Portanto, a vitória do Senhor Jesus no seu retorno é a vitória do povo de Deus. Então, em nome de Jesus, não permita a sua mente te enganar, nem o teu coração, nem mesmo o mundo, ao ponto de você achar que porque você está passando por tribulação, porque a tua vida tem este ou aquele sofrimento, você é um derrotado, você é um infeliz, você é um atribulado ou qualquer coisa desse tipo. As tribulações do tempo presente, irmãos, não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Você é mais que vencedor, você é vitorioso, você é filho do Rei, você é príncipe do Senhor, reinará com Ele, governará sobre as nações, e você tem a autoridade do Senhor para governar as nações, você governará as nações juntamente com Cristo. Portanto, não faça da sua tribulação um meio de te entristecer. Pelo contrário, saiba que a tribulação promove em nós esperança, a esperança promove em nós perseverança, e assim segue até que nós sejamos perfeitos e não tenhamos defeito em nenhuma coisa, falha em nenhuma coisa. Pois bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. A vitória pertence ao Senhor, pertence à igreja do Senhor. Você é mais que vencedor. Nem a morte pode te vencer, nem a morte. A morte vai pensar que tem uma vitória parcial sobre a tua vida, mas não tem, porque depois da morte nós ressuscitaremos para reinar com Cristo, e a morte será lançada num lago que arde com fogo e enxofre. A morte vai ser derrotada, o maior inimigo nosso, né? Costumamos dizer assim, para tudo nesta vida tem jeito menos para a morte, pois até para a morte tem jeito, é Jesus, o vitorioso Rei do povo de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor querido, mais uma vez diante da tua presença, nós queremos nesse instante, Senhor, reconhecer que muitas vezes enfrentamos tribulações que querem consumir o nosso coração, a nossa mente. Circunstâncias, Deus, difíceis que muitas vezes vêm para tirar a nossa paz. Que o Senhor nos responda no dia de tribulação. Que o Senhor nos eleve em segurança, por amor do teu próprio nome, pelo pacto que tu fizeste com Abraão, Isaque e Jacó, pelo pacto que tu fizeste conosco. Que a nossa vida esteja guardada em ti, Senhor. E ainda que venham os inimigos, as tribulações, as crises, nós nos levantamos e ficamos de pé, porque é o Senhor quem nos sustenta. Nós não confiamos, Senhor, em carros, em cavalos, nós não confiamos em estratégias humanas, por mais que elas possam ser utilizadas por nós, a nossa vitória vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ó Senhor, responde quando nós clamarmos, e nós para sempre glorificaremos o teu nome. Daremos todo o crédito, Senhor, sempre a ti, até porque não é do nosso próprio braço que vem a vitória, mas é da tua destra fiel, é da tua mão de poder. Sustenta o teu povo, Senhor. Estamos aqui, Pai, mas só tu sabes os nossos corações, só tu conheces as aflições que atormentam talvez o espírito de muitos de nós aqui. Crises familiares, problemas financeiros,
Ó Deus, às vezes casamentos desfacelados e tantas outras circunstâncias, Pai, que querem tirar a nossa paz, mas nesta noite, em nome de Jesus, nós queremos descansar na confiança de que o Senhor é o Rei vitorioso, é o Rei glorioso de toda a terra, e que a nossa vitória vem do Deus que nós adoramos e servimos, vem de Sião, vem do templo do Senhor, vem do próprio Cristo Jesus, que é a habitação do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, Pai, cuida do nosso coração, para que nós não cedamos ao desânimo, para que nós não nos rebaixemos, ó Deus, às palavras negativas, às más notícias, para que nós não desfaleçamos em nossas próprias dificuldades. Muito pelo contrário, Senhor, que saiamos daqui hasteando pendões e dizendo: em nome do Senhor a vitória virá, a vitória pertence ao Senhor e nós nos gloriaremos para sempre no teu santo nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.